Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Vamos falar hoje sobre Nietzsche. Nós estamos estudando sobre como o homem construiu a imagem de Deus ao longo do tempo. Nós terminamos de ver o período da Idade Média, onde houve uma grande distorção das verdades que Jesus Cristo nos trouxe, inclusive sobre Deus. Quando surgiu, então, já na época de Kardec, o renascentismo, o iluminismo, nós tivemos um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e ele tem uma importância muito grande no nosso estudo, justamente porque Nietzsche foi um grande combatente da visão do cristianismo e de todo o cristianismo da época. Antes de nós abordarmos Nietzsche propriamente dito, é sempre bom lembrar alguns detalhes. Nietzsche foi contemporâneo de Kardec, mas ele não conheceu o Espiritismo. Portanto, tudo que nós vamos falar, a opinião de Deus de Nietzsche, está se referindo à ideia do cristianismo e do protestantismo. Como nós vimos em aulas passadas, o protestantismo melhorou muito a imagem de Deus, mas ainda assim ficou devendo muito para a nossa boa compreensão. E Nietzsche contesta firmemente essa ideia, e nós podemos ter uma ideia aqui muito vaga, ou talvez até um pouco mais precisa, sobre como era visto por Nietzsche essa ideia de Deus que se tinha na época e por que Nietzsche combateu tanto. Outro detalhe que é sempre bom chamar a atenção é que nós não estamos fazendo aqui um curso de filosofia. Não vamos falar de Friedrich Nietzsche nem de toda a sua filosofia. Vamos abordar apenas a questão em que ele afirmou que Deus está morto, porque esse é o tema que nos interessa para o nosso estudo e a nossa compreensão. Friedrich Nietzsche nasceu de uma família luterana em 1844 na Alemanha. Ele era filho de um pastor luterano e, lógico, a família todinha luterana queria que ele também fosse luterano. E ele iniciou seus estudos na teologia e depois desistiu e começou a estudar então a filosofia, onde ele se tornou um filósofo de renome. Em 1890, Nietzsche sofreu uma crise da qual ele nunca mais iria se superar. Ele ficou muito doente, ficou o resto da sua vida internado num hospital psiquiátrico em observação, sendo inclusive atendido e socorrido pela sua irmã, sua única irmã, e ele veio a falecer em 1900 em Weimar, na Alemanha. Nietzsche, ele dizia o seguinte, que Deus está morto. Para ele, Deus tinha morrido. Na verdade, o que ele queria dizer é que Deus era nada mais, nada menos do que uma invenção humana. E ele pegava aquelas pessoas da época e, quando precisavam de Deus, se socorriam dele. Mas quando tudo estava bem, Deus não existia. Então era um Deus da imaginação humana, onde o ser humano se apegava para poder se proteger de alguma coisa que ele chamava de destino. Então, ele entendia que Deus não tem o menor fundamento de existir. É uma invenção do ser humano. Ele disse também uma coisa assim muito interessante, de que a igreja e as religiões cristãs tinha uma espécie de moral e de valores que se tornaram tradicional, e ele chamava de moral de rebanho. Então é muito comum a gente ver em imagens católicas aquela imagem de Jesus Cristo carregando uma ovelha. Jesus Cristo é o pastor de ovelhas e nós somos o seu rebanho. Ele disse que o grande problema dessa visão da ideia de rebanho é que nós não temos, a ovelha não tem a mesma perspectiva da realidade de que tinha o Senhor. E a ovelha seria sempre mantida nessa perspectiva baixa, nessa perspectiva reduzida da realidade, para poder seguir o seu Senhor, que esse sim tinha uma visão mais completa da realidade. Era nesse ponto que ele pegava muito quando ele falava sobre isso. Nietzsche,
dizia que essa moral de rebanho, hum, ela limita o ser humano, não permite que o ser humano vá além. Na verdade, infelizmente a gente vê isso até hoje, aonde tem lá o senhor de um agrupamento religioso qualquer, e tudo que ele fala, o rebanho acredita, o rebanho aceita e não questiona. Nós já falamos dos dogmas católicos, que também é o mesmo princípio do rebanho. Eu falo, você obedece. Simples assim. Essa é a teoria de rebanho e ele, Nietzsche, criticava duramente. Ele foi muito severamente combatido nisso. Muita gente acredita que Nietzsche ele era ateu, mas ele não era ateu. Ele apenas não acreditava em Deus do jeito como as religiões diziam, as religiões cristãs. Tanto é que a filosofia dele era muito fundamentada na mitologia grega. Ele gostava muito do deus Apolo. Então, ele tinha, sim, uma crença em um Deus, mas não nesse Deus do cristianismo. E ele não aceitava de forma alguma. Ele criticava muito. Ele tinha 3 princípios e dizia que a razão também ela era mentirosa. Ele não acreditava na razão. Ele diz que a razão do ser humano também levava o ser humano a cometer equívocos, deduções erradas, coisas que não condiziam com a verdadeira realidade. Ele defendia a perspectiva. Então ele dizia que todos nós precisamos ter uma perspectiva da realidade. Quanto maior a sua perspectiva, mais bem equilibrado você seria, mais homem, mais responsável, mais si mesmo. E ele tinha alguns conceitos que vale a pena a gente observar, nem que seja de passagem, porque nós não estamos fazendo um curso de filosofia, por favor. Ele falava sobre a vontade de poder. O que é a vontade de poder? Todo ser humano tem sede de poder. E essa vontade de poder é fundamental para que se desenvolva a perspectiva de realidade. Mas não falava apenas do poder de um homem sobre os outros, não é isso. Também isso, mas não só isso. Ele falava também, principalmente, do poder que o homem precisa ter sobre si mesmo. E nós chamamos hoje de autossuperação. Quando você está enfrentando um problema, você precisa ter poder sobre você para que você possa se controlar, para que você possa se direcionar e superar as suas dificuldades. Então, essa vontade de poder, vista pelo ponto individual, ela é uma excelente ideia. Ele também falava muito na transvalorização dos valores da sociedade, quando ele critica a moral de rebanho. Ele dizia que a ideia moralista pregada pela Igreja Católica e pelos protestantes não era uma verdadeira moral que libertava o homem, mas tornava o homem dependente de uma crença que, na opinião dele, não servia para nada. Era a crença em Deus, aquele Deus poderoso, aquele Deus bondoso, aquele Deus Pai, aquele Deus que faz tudo o que o filho quer e que basta o filho pedir para dar, porque ele não acreditava nisso. Então, isso aí é uma questão de valores. Também está alinhado aí a moral de rebanho. Então, a necessidade, outra coisa que ele dizia também, que era muito interessante que está, é que ele acreditava no destino. Então ele dizia que, quando ele falava do amor fati, né, ou seja, uma expressão que pode ser traduzida como amor ao destino, que é aquela condição que nós precisamos ter de aceitar a adversidade, aceitar as coisas erradas que nós consideramos erradas, as coisas que nós consideramos ruins e que nos acontecem na vida, e que a gente não deve se entregar a ela, mas sim aceitá-la. Aceitar as coisas boas e as coisas ruins era um princípio também de Nietzsche, que era muito bom. E ele dizia que a coisa mais importante que existia para nós era o conceito que ele dizia de super-homem, que é o conceito que apresenta a ideia de um ser humano que vai além das limitações da moralidade tradicional, e das normas sociais. Então o super-homem para ele era aquele homem, qualquer um de nós pode ser super-homem, não é o super-homem do Walt Disney, não. É o super-homem que supera, que se desprende daquela moral tradicional, daqueles conceitos que, na opinião dele, reprimia o homem, não deixava que o homem crescesse e apresentasse toda o seu potencial e a sua capacidade.
E é muito importante, quem gosta de filosofia, estudar esses conceitos de Nietzsche para poder aprender alguma coisa mais sobre a nossa própria realidade. Nietzsche, ele matou Deus realmente. Essa frase, que inclusive ela é conhecida até hoje, né? Deus está morto. Ele conta no seu livro A Gaia Ciência, que aliás é um livro, se você gosta desse assunto, eu recomendo a leitura desse livro, A Gaia Ciência, de Nietzsche, e lá está muito bem detalhada tudo isso que nós abordamos e muito mais. Nós estamos restringindo porque, se fôssemos aprofundar esse estudo, precisaríamos literalmente de um curso de filosofia, para a gente poder entender tudo que Nietzsche diz. Mesmo os filósofos eles têm interpretações diferentes, porque a filosofia dele é muito complicada. Se você for estudar a filosofia de Nietzsche, eu recomendo que usem de muita cautela, para que você não tire conclusões erradas, conclusões apressadas, e venha a assumir coisas que você entendeu errado, e não é o que Nietzsche dizia. E uma delas foi o que nós abordamos aqui. Nietzsche não era ateu, ele matou Deus. O Deus que ele matou foi o Deus do cristianismo. Lembrando que o pai dele era um pastor do protestantismo, um pastor protestante. Então, veja bem, essa ideia de Nietzsche, esse combate de Nietzsche à religião tradicional, à moral tradicional, a tudo aquilo que a Igreja Católica e os protestantes ensinaram durante todo o tempo, ele critica muito, ele combate muito. E ele trouxe certa verdade, certa luz sobre a imagem de Deus, porque, de fato, principalmente a questão da moral de rebanho, ela é explícita, ela é visível, tanto nos protestantes quanto na Igreja Católica. É muito interessante a gente abordar essa questão, e ele nos trouxe naquela época onde fervilhava essa questão religiosa, e Kardec engrossou o caldo. Eu gostaria de saber o que Nietzsche pensaria se ele tivesse conhecido as obras de Kardec. Eu não sei. Eu não encontrei nada a esse respeito, nenhuma referência de Nietzsche, porque o Espiritismo não aborda nada disso que ele falou. Não aborda a questão do rebanho e nem da moral tradicional. Não aborda nada disso. Então, o que será que Nietzsche pensaria de Kardec? Não sei. Isso aí vai ser uma pergunta aí para responder mais para o futuro. Também há pessoas que acreditam que Nietzsche seja o pai do materialismo, porque ele matou Deus, ele não acreditava em Deus. Mas volto a repetir, isso é polêmico, porque ele acreditava sim em Deus, não no Deus cristão, mas acreditava. Então, como é que você pode dizer que uma pessoa é materialista se ele tem algum tipo de crença em um certo Deus? É muito complicado você afirmar isso. E sobre essa questão de Deus estar morto, vale a pena citar um de seus seguidores, Jean-Paul Sartre. Ele é um filósofo e é seguidor da linha de Nietzsche, e ele desencarnou há pouco tempo, em 73, 72 ele desencarnou, e ele escreveu um livro muito interessante, que se chama O Diabo e o Bom Deus. Nesse livro, Sartre questiona até onde vai a sua fé em Deus. E é interessante, porque esse é um questionamento que todos nós devemos fazer. É preciso nós questionarmos até onde vai a nossa fé. E você, se você tem interesse nesse tipo de literatura, eu recomendo a leitura de Sartre, quando ele fala do Diabo e o Bom Deus. É um livro difícil de ser lido, porque ele foi escrito como se fosse uma peça de teatro. Mas se você ler esse livro, você vai entender e vai gostar. É muito interessante isso. Veja que a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, depois os protestantes mantiveram isso, criaram uma ideia muito distorcida de Deus, daquele Deus de Jesus Cristo. Perguntaram para Nietzsche se ele acreditava em Jesus Cristo, o que ele achava de Jesus. Então ele disse que Jesus Cristo, ele acreditava, e foi uma pessoa que trouxe, sim, valores muito importantes, conhecimentos muito elevados, mas que não foi compreendido, porque ele foi obrigado a ensinar através de histórias, que são as parábolas. Esse é o problema. E há uma crítica dele também, de Nietzsche, quando ele diz que Jesus Cristo veio para consolar as pessoas, os sofredores. Então ele pergunta, como ele não acreditava em reencarnação, ele pergunta como que alguém pode entender uma pessoa
e passa por um problema que ele nunca passou. Jesus Cristo nunca sofreu, como dizem, pelo que ele passou. Como é que ele poderia consolar alguém se ele não passou por aquele sofrimento? Então ele não acredita nessa narrativa de Jesus Cristo. Para ele, essa questão foi inventada pelos católicos. E ele frisava bem isso, né? Que Deus não existe. Para ele, esse Deus que nós queremos não existe. Eu me pergunto se ele tem razão ou não. Quando a gente estuda Deus à luz da doutrina espírita, a existência daquele Deus católico realmente é questionável. Mas aí eu deixo ao critério de cada um de vocês, para que vocês possam fazer esse estudo. É importante, no entanto, ressaltar que o estudo, o conhecimento da filosofia de Nietzsche, ele é muito importante para a nossa compreensão de como os homens construíram a imagem de Deus ao longo do tempo. Até porque a filosofia de Nietzsche é uma filosofia muito popular, muita gente seguiu, talvez por interesse pessoal, por desejo de poder, qualquer outra coisa que o valha, mas se tornou muito popular e ajudou a destruir aquela imagem. E foi nesse período que a Igreja Católica começou então a se recolher, começou a perder o poder e o domínio que ela tinha sobre o povo como antes tinha. Hoje, a Igreja Católica de hoje ela é muito diferente da Igreja antiga, porque ela respeita as outras opiniões, mesmo as opiniões contrárias à dela. Ela respeita, antes não respeitava. Se você tivesse opinião contrária à Igreja Católica, você ia para a fogueira santa. Era um herege. Então, Nietzsche veio contribuir para isso, para que a gente tenha hoje essa possibilidade de nós termos a religião que a gente escolher. Nós não podíamos escolher religião naquela época. Era o cristianismo e acabou. O dono da verdade. E essa é a importância de Nietzsche para o nosso estudo. Mas, repito, a filosofia de Nietzsche é muito maior do que isso, não se prende a isso, e você pode estudar mais Nietzsche se você tiver interesse. É recomendável. Por hora nós ficamos aqui. Agradeço você pela sua presença e peço a você, se você gostou desse vídeo, você compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, dê um like no nosso vídeo e, se for possível, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Graças a Deus.